Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estávamos conversando, no vídeo anterior, sobre a existência de Deus. Então, continuando nossa profissão de fé, nós vamos falar Deus é Criador do céu e da terra. Creio em Deus, Criador do céu e da terra. Mas antes de mais nada, vamos rezar, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bom, creio em Deus. Crer em Deus já é uma afirmação. Isso aqui já é uma primeira afirmação da nossa fé. Creio em Deus. Então isso já é uma primeira afirmação da nossa fé. Criador do céu e da terra. Ou seja, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Porque quando a gente fala do céu, a igreja não está falando do céu propriamente dita, do céu, a constelação, as estrelas, a lua, o sol, o universo todo, os outros planetas. Não. A igreja está falando das coisas visíveis, propriamente dita, o mundo angélico. E creio no céu e na terra, a terra, o mundo que a gente conhece. Então, criar, como a gente conhece criar? Criar é você pegar, por exemplo, uma árvore e fazer uma mesa, uma cadeira, você está criando, uma mesa, uma cadeira, uma porta, então você está criando. Mas Lavoisier, dizia assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque estava fazendo outra coisa, Porém, Deus, ele não usa algo para criar. Então, Deus cria, como nós dizemos popularmente, cria do nada. Então, a tabela periódica, por exemplo, onde tem todos os elementos químicos, Deus que criou do nada. Deus criou todos os elementos, os prótons, os elétrons. Então, Deus cria do nada. E Deus sustenta tudo na sua mão, tudo. É como se a gente colocasse um papel assim na nossa mão e está ali sustentado. Tanto é que Deus não dorme. Porque se Deus dormisse ou fechasse seus olhos, as coisas desapareceriam, A gente deixaria de existir. Porque tudo está sustentado no ser de Deus. Tudo está sustentado no ser de Deus. Então, assim, do mundo invisível, do mundo invisível, que nós já falamos, é o reino angélico, Então ali ele tem inteligência. Aqui no mundo que a gente conhece, as coisas visíveis, nós temos, assim, resumidamente, que é o reino mineral, que é o ser, Então a gente pode ter a água, a terra, a prata, o ouro, que são o ser. O reino vegetal, que são as plantas, que têm a vida, a planta, a árvore, então eles têm a vida. O reino animal, que tem os sentidos, como o próprio nome diz, reino animal, então eles têm os sentidos. Então, um cachorro, por exemplo, ele sente medo, sente raiva, então tem os sentidos. Então Deus, quando ele nos cria, ele pega o resumo de toda a sua criação, e coloca em nós, Então, assim, no reino mineral nós temos o ser, do reino vegetal nós temos a vida, do reino animal nós temos os sentidos, e do reino angélico nós temos a inteligência. Então, assim, provavelmente você já deve ter escutado isso na sua vida, que na escola, por exemplo, no lugar que você teve lá, o homem é do reino animal, Só que é um ser inteligente e os animais não. Então, assim, nós somos, como que eu posso dizer? Nós somos diferentes dos animais. Então, assim, nós somos especiais, porque um animal, ele não é livre. O animal, ele não tem inteligência. O animal, ele não sabe separar as coisas. Ele não é livre para escolher, para fazer escolhas, como nós somos. Então, assim, nós temos a inteligência. Então, assim, se você quer comparar, assim, não tem comparação, a gente com um animal. Não dá para comparar um animal, é diferente, gritante, tá? Então, assim, é gritante, tá? De estudos já comprovaram. O cérebro do macaco, o chimpanzé, com o do homem, é quase o mesmo tamanho, a massa encefálica.
quase o mesmo tamanho, poucas gramas. Só que a diferença de um animal para um ser humano é gritante. Então não dá para comparar um ser humano com um animal. Como não daria para comparar um anjo com um ser humano? Mas só que nós estamos muito mais perto de um anjo do que de um animal, entendeu? Então assim, nós somos muito diferentes de um animal. Então, porque Deus criou a gente de forma especial. Especial. É porque hoje as pessoas estão trocando tantas as coisas, né? Parece que depois do iluminismo que mudou a história, né? Que as pessoas querem só pela razão, a gente precisa da razão. Mas a fé, né? A fé que nos leva a acreditar. A gente tem a razão, mas a fé nos leva a acreditar. Só que as pessoas querem comprovação científica de tudo. Né? Então, assim, não tem como... eu sou do reino animal, mas só que eu sou um ser inteligente. Eu sou a evolução de um macaco. Não, né? Nós não somos a evolução de um macaco. Nós não somos a evolução do macaco, nós somos um ser criado por Deus de forma amorosa, tá? Então essa aqui é uma simples meditação que nós estamos falando da criação de Deus, né? É um resumo do resumo do resumo, né? Bem resumido mesmo, porque senão o vídeo ficaria muito longo, tá bom? Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.